E aí, galerinha? Eu sou o Matheus Máximo, sou educador musical e nós estamos começando um novo ciclo aqui nesse Instagram. Durante um ano estaremos refletindo, pensando, conversando sobre vários assuntos envolvendo música e educação musical. E para iniciar nossa conversa, nada melhor do que começar tentando entender o que é música. Bom, definir música até hoje ainda é muito difícil, pois não existe uma forma única de se construir um discurso musical. Podemos entender música como aquilo que ouvimos no aparelho de som, um produto, ou como uma manifestação cultural, uma forma de expressão, ou podemos entender música como aquelas bolinhas pretas colocadas em umas linhas, que muitas vezes define música como uma organização de sons e silêncios. Eu acredito que a música é uma expressão do ser que brinca com os sons, que seleciona, organiza, ressignifica as possibilidades sonoras de maneira expressiva. Então, o discurso musical estaria diretamente ligado ao que tem som, mas não qualquer tipo de som produzido de qualquer forma, de qualquer jeito. Precisa ter um sentido, um significado musical. Bom, esse discurso musical pode ser feito de diversas maneiras, seguindo ou não premissas, regras, ordens e etc. Por isso, hoje é possível ter essa diversidade de gêneros musicais, formas de cantar e tocar. O discurso mais comum na nossa sociedade ocidental é a música tonal. O que é isso? É uma forma de organizar os sons de maneira que um desses sons é o centro dessa organização. Então, tudo que é construído melodicamente e harmonicamente gira em torno desse som central, que a gente chama de tom, tonalidade. Mas ainda assim, nessa maneira mais comum de se organizar essas sonoridades, existe uma preferência. Normalmente, as músicas que escutamos têm uma organização melódica maior ou menor, apesar de que existem outras formas, como o que conhecemos como música modal, mas que, baseado nos pensamentos de Gordon, eu comecei a entender esses discursos também como tonais, afinal, eles se organizam da mesma forma, tendo um som central. Logo, nessa organização, o comum é brincar com essas sonoridades que circundam esse som central, até que no final ela repouse nesse centro. Então, a construção da música caminha para ter um desfecho já determinado. Porém, não existe só essa organização sonora. Existe também a música circular, por exemplo, que são organizações que ainda têm em parte sonoridades centrais, porém são músicas que normalmente entende-se que não existe um fim determinado. Diferente da organização anterior, esse tipo de música parece não ter fim. Como o nome já diz, a música é circular, que assim como um círculo, uma esfera, não se tem precisão de onde começa e onde termina. O começo pode ser o meio, assim como o fim pode ser o início e assim por diante. Um outro tipo de organização musical são as canções atonais. Nesse tipo de discurso não existe um som central, então a organização sonora é mais livre, não fica presa a sons que se conectam com o outro, não tem um caminho que nos leva a um final determinado, que repousa. Exemplos bem comuns desse tipo de organização são as paisagens sonoras, as sonoplastias, que a gente vê muito serem compartilhadas por aí por professores e educadores musicais. Bom, esses exemplos que falei até agora têm muito a ver com o discurso melódico e harmônico. Porém, ainda existem os diversos discursos rítmicos, que contemplam padrões métricos, como binário, ternário, composto, quaternário, e os que não apresentam esses padrões, como a polirritmia e os ritmos não métricos. Inclusive, existem discursos musicais rítmicos, mas não melódicos, entendendo a melodia como alturas definidas. Alguns exemplos são as brincadeiras e jogos cantados, como a aranha, carangueja, ou aquela música de corda, um homem bateu em minha porta e eu abri. Ou então, fui a chinana saber o que era chinana, todos eram chinana, ligue, ligue, chinana. E muitas outras brincadeiras e jogos rítmicos. Mas dentro das canções melódicas, você pode pensar nas músicas mais comuns que têm um padrão rítmico. Alguns exemplos comuns são Marcha Soldado, tem uma métrica binária, o Cravo e a Rosa, tem uma métrica ternária, o gênero valsa, com métrica composta, e a maioria das canções norte-americanas exemplificam a métrica quaternária.
Porém, a paisagem sonora e a sonoplastia, citadas anteriormente, não possuem métrica definida, assim como o canto gregoriano, que usa a métrica das palavras, das frases, então também não se tem esse padrão. Logo, aquela fala de que os elementos básicos da música são melodia, ritmo e harmonia é parcialmente verdadeira. Afinal, existem músicas sem melodias, o que leva a não ter uma harmonia, e músicas sem ritmo. E geralmente, esse discurso atonal e sem métrica definida é o mais comum produzido pelas crianças e bebês. Afinal, eles não conhecem as regras dos discursos anteriores. Eles ainda estão explorando, conhecendo as sonoridades, então a construção musical deles será muito mais livre e sem regras. Porém, é importante ressaltar que para ser um discurso musical, precisa ser intencional. Como eu disse, não é fazer qualquer som de qualquer jeito. Mas você deve estar se perguntando, e os bebês, eles têm a intenção de fazer música? E a resposta é sim. A partir desse momento de exploração livre, de conhecer as sonoridades, até mesmo os bebês começam a se expressar a partir delas. Em um determinado momento, imerso naquela pesquisa sonora, o bebê começa a brincar com o som, que já não é mais tão novo. Ali, ele começa a construir o seu próprio discurso musical. E nós, professores, devemos estar atentos para saber distinguir essa expressão musical do bebê e das crianças de uma simples exploração e manuseio de instrumentos e objetos sonoros. Bom, mas essa é a minha opinião, a minha perspectiva sobre o assunto, e o que eu sempre digo é: acolha essas informações que eu estou falando aqui, reflita sobre e absorva o que faz sentido para você, na sua prática e no que você acredita. Mas não feche o vídeo antes de colocar aqui nos comentários. Você conhece outras definições e conceituações do que é música? Além das que eu falei aqui, qual o seu tipo de discurso musical? Conhece os que eu citei aqui ou outros que eu não falei? Escreve aqui embaixo e a gente se vê no nosso próximo vídeo com mais uma reflexão. Tchau!